Bem, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à Atmosfera da Escuta, aqui é a Escutosfera. Eu sou o Rodrigo Leite, eu lidero esse ecossistema que já há algum tempo fundei esse modelo de negócios que tem a escuta como a grande vedete do jogo, né? O comportamento que faz realmente conectar as pessoas. Acredito muito nisso, tenho evidências científicas que isso realmente funciona. E hoje nós temos um café muito especial aqui. Hoje nós vamos tomar um café com um amigo muito especial. E aí, essa série do Café com Leite, eu quero abrir hoje com uma entrevista. Eu consegui a agenda de uma pessoa muito querida, a agenda dele é extremamente concorrida, e eu estou muito grato aqui dele ter atendido ao chamado. E vi hoje tomar um café com a gente aqui. Nós vamos tomar um café juntos. Vocês vão conhecer já que figura maravilhosa que é o Lucas que está aqui hoje. Então, vamos lá. Se você ainda não conhece a Escutosfera, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Assista esse programa até o final. A nossa proposta, nós vamos conversar aqui durante meia hora. Aqui é tomar um café juntos. Você toma um café aí, nós vamos tomar um café aqui também, né? E aí, trazendo informação, trazendo provocações, insights que você possa usar aí no teu negócio, com a tua equipe, enfim, com a tua família, né? Então, se você gostar, se você assistiu até o final, gostou, deixa teu like, deixa teu comentário, pode ficar à vontade, deixe comentário, deixe perguntas aqui pro Lucas, pra gente, e a gente vai ter o maior prazer aqui de entrar em contato e responder para você, tá? E se você gostou, compartilhe com os teus amigos também, obviamente, e traga outras pessoas aqui para nossa atmosfera. Se você já me conhece, já nos conhece, então faz o seguinte, cara, já ajuda e manda teu dedo aí no like agora. Já manda no like agora, já avisa o povo, manda esse vídeo também para outras pessoas e ajuda para que o YouTube saiba que esse é um conteúdo relevante que merece ser compartilhado. Bom, bora lá. Nós vamos hoje conversar com o Lucas Negrin. O Lucas é um executivo brasileiro que há 5 anos, ele ajuda empresários sérios, pessoas que querem ter o seu negócio nos Estados Unidos. O Lucas mora em Orlando, tem uma história com a cultura americana e é um brasileiro, um brazuca, que está lá, como eu disse para ele, ele está do outro lado do córgo, né? Ele está do outro lado da margem, aguardando nós brasileiros que queremos fixar residência ou que queremos abrir nossos negócios. Isso que eu achei interessante demais. Ele ajuda empresários como eu, talvez como você, que queira ter um negócio nos Estados Unidos, que queira de verdade fixar a residência do teu negócio lá, por exemplo, né? Ele sabe como fazer e nós nos conhecemos é, dentro dessa nossa missão aqui de trabalhar com a escuta, né? Em uma reunião, um empresário também me apresentou ao Lucas. Fiz uma reunião com ele aqui, achei bárbaro o negócio dele. Falei, cara, que interessante, que coisa sensacional. E aí eu convidei ele para hoje nós tomarmos um café e ele contar um pouco dessas prosas, ele trazer para a gente algumas ideias, trazer alguns alertas, sei lá, o que você achar que é relevante, Lucas. Então, ó, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui conosco, tomando café, no café com leite. Se apresente aí, por favor, para nossa atmosfera, Lucas. Rodrigo, que alegria, cara, que energia incrível. Obrigado, obrigado por me convidar para poder fazer parte dessa sua audiência tão cativa e obrigado pelas apresentações. E de fato, estou nos Estados Unidos há 5 anos, mas a minha história com os Estados Unidos já começou em 2014, quando eu vim a primeira vez à Disney, tanto Caramba, que sou fã de carteirinha é à mesmo, é mesmo. Disney e fiquei encantado com tudo que vi, mas obviamente que a gente não pode se furtar, né, Rodrigo? Uma coisa é você vir como turista. Outra coisa é você morar nos Estados Unidos. E aí o Verdade. tempo foi passando, eu fui vendo que o país realmente oferecia algo que eu buscava, né, Uhum. que era a segurança, uma oportunidade de fazer negócios, e eu já não cabia mais no ambiente que eu estava no Brasil.
Então, para a nossa audiência, né, saber um pouquinho mais, eu sou da construção civil no Brasil, minha carreira toda foi na construção, na área de vendas, Uhum. e eu me desempenhava muito bem, tinha bons cargos, bons salários, vivi em São Paulo, eu sou de Jundiaí, Uhum. eu costumo dizer que eu sou um caipira que adorei a capital e vivi por 9 anos em São Que Paulo, legal. junto com a minha esposa, que é paulistana. Mas a gente tem uma vida boa, mas aquela vida muito corrida, né? Como um bom Uhum. paulistano, aquela vida que você sai de noite e volta de noite. Sim. Então eu estava vendo que eu não estava vendo o meu tempo passar, a minha vida passando, e eu queria algo diferente. E sempre querendo estudar um pouco mais sobre Estados Unidos, de vir legalmente para cá. Acho que esse é o Aham. primeiro ponto de atenção, sabe? Tá. Porque hoje nos Estados Unidos são 2 milhões de brasileiros que vivem aqui. Dois É a milhões. maior, 2 milhões. É a maior Caramba. população brasileira fora do Uau. Brasil, né, que vive nos Uau. Estados Unidos, mas uma boa parte desses brasileiros não tem status imigratório, né? A gente chama corriqueiramente de ilegais, né? Então, assim, Tá. as pessoas que não têm status, elas vieram de uma maneira, não tinham muita informação, e elas foram ficando, né, do jeito que dava, trabalham em trabalhos, obviamente, que não são são convencionais, né, para o nosso público que está nos assistindo. Então, muitas pessoas são executivos, trabalham em escritório, né, e não tem a característica de fazer um trabalho mais braçal, que a gente chama aqui, mas que Uhum. você pode fazer muito dinheiro. Então, os brasileiros e todas as pessoas imigrantes que não têm um status migratório vão para essas áreas e podem Uhum. fazer muito sucesso, podem fazer muito dinheiro, mas não estão de acordo com as regras do país, né? Aham. Então, quando eu fui descobrir um caminho migratório para mim, eu resolvi, eu fui muito tocado por isso, porque eu procurava um profissional que me assistisse, né, que Tá. falasse, Lucas, vai por aqui, faça esse movimento primeiro, engrandeça a sua carreira nesse momento, espera um processo migratório no Brasil, não faça isso de uma forma como se fosse uma fuga, né, porque os Uhum. Estados Unidos, na verdade, ele abraça-se o imigrante, mas o imigrante legal. Sim. Então, quando na minha cabeça, a minha ideia de morar nos Estados Unidos era para continuar minha carreira na construção civil, porque aqui Uhum. poxa, o real estate, né, os imóveis, as construções, é algo que nos Estados Unidos existe há muito tempo, é muito forte, tem um PIB gigantesco, só na construção civil é mais Caramba. de 2 trilhões de dólares, né? Então, assim, é Uau. muito que se movimenta aqui. Então, minha cabeça estava pautada para isso. Só que Uhum. eu fui percebendo que muita gente no caminho dessa minha trajetória, dessa minha mudança, precisava de ajuda que não sabia e não fazia ideia de como vir para os Estados Unidos. Eu Tá. falei, caramba, eu acho que pode estar aí o meu propósito da minha mudança, em poder ajudar as pessoas a fazer o mesmo caminho que eu fiz com um pouco mais de qualidade, sabe? Que legal. Então, eu caí em alguns golpes de advogados que falavam que eram advogados, mas não eram. Então, Uhum. eu fui pagando essa conta ao longo do caminho. Eu falei, cara, o brasileiro bem intencionado não precisa passar por isso, cara. Eu acho Que que a gente legal. pode se ajudar. A gente pode tornar uma comunidade que se ajuda, como os hispanos têm muito, colombiano ajuda muito colombiano, venezuelano, cubano, eles são uma Uhum. comunidade muito unida fora do país deles. E Tá. aqui a gente não tem muito isso, né? Pelo menos em Uhum. Orlando, é uma comunidade um pouco mais distante, uma classe média muito alta que vem do Brasil, e às vezes a Tá. gente fica um pouco distante. Então, minha Uhum. missão também é conectar esses empresários, falar que, poxa, tem espaço para todos, a gente precisa se ajudar para sermos bem vistos aqui aos olhos americanos, porque nós entramos pela porta da frente, né? Muitos vieram Isso. pela porta da frente também. Uhum. Então, acho que essa construção, literalmente, desse caminho migratório foi o que mais me chamou a atenção. E quando eu vim para cá, eu fui trabalhar no escritório de imigração que eu contratei, eles me contrataram. Ah, Então, olha. eu comecei a falar muito sobre imigração para os meus leads, para as minhas pessoas, para os meus Aham. amigos, os meus clientes, fornecedores, e eles fazem ideia do que isso era possível. E aí Uhum. eu fui vendo que eu estava no caminho certo. Então, como você fez a apresentação, além da parte migratória, eu ajudo empresários a trazerem os seus negócios para cá. Uhum. Então, ofereço serviços, né, como um business plan, uma pesquisa de mercado, para que ele saiba se ele é cabeleireiro no Brasil, se ele tem uma agência de viagem, se ele tem uma consultoria Uhum. empresarial, como que funciona isso nos Estados Unidos? Como que é esse Uhum. mercado? Quais oportunidades que o estrangeiro tem?
Então a gente oferece um trabalho consultivo e a gente faz toda a outra parte operacional. Se ele quer investir no negócio, se ele quer investir na construção civil. Então nós temos uma esteira de serviços para atender bem o brasileiro que queira morar e muitas vezes ele não quer morar, às vezes quer dolarizar, quer diversificar um pouco o patrimônio. Então a gente Aham. criou, encurtou um pouco desse caminho entre Brasil e Estados Unidos, ajudando na cultura, ajudando na língua, mostrando que há possibilidade, sabe, Rodrigo? E eu sou muito entusiasmado com esse assunto, porque realmente mudou a minha vida, né? Então, e eu acho que as pessoas que procuram algo diferente fora do Brasil, eu acho que os Estados Unidos está de portas abertas. Infelizmente, diferentemente do que chega na mídia, né? O brasileiro, sim, é bem-vindo e nós podemos, com estratégia, fazer esse melhor movimento. Então, é por isso que nós estamos aqui para servir, né? Que lindo! Você sabe que, conforme você falou, que o que me veio aqui, você estava falando, eu escutei aqui em mim a palavra vocare. Olha só, a palavra vocare, ela vem do latim, ela é a origem, ela é a origem etimológica da palavra vocação. Tá? Vocação vem de vocare, e vocare vem do latim, que significa atender ao chamado. Ou seja, aqui você foi chamado. Imagina, é mais ou menos isso. Imagina que, na minha cabeça, é assim: é como se o Criador, quando nos colocou nesse mundo, ele deu um chamado, assim, uma missão, sabe? E aí, quando eu vejo que quando a pessoa encontra o vocare, ela encontra essa energia que você está dizendo aí. Eu tô muito feliz, eu estou muito tô grato a isso, porque veja, você transformou da tua adversidade, da tua dor, do desafio, né? O que você sentiu, você falou, peraí, isso não precisa ser assim, eu posso ressignificar isso e transformar isso num negócio e esse negócio ajudar a minha vida e ajudar a vida das outras pessoas também. Então, vejo que você se conectou com o teu vocal e fazendo isso aí, né? Com certeza, Rodrigo. E assim, né? Acho que o propósito, a gente cria esse propósito, né? Então, as pessoas falam, mas vamos começar por que lado? Cara, acho que a gente tem um talento natural e eu Uhum, acho que a gente pode explorar muito bem isso, uhum. né? E eu me lembro, cara, acho que eu nunca disse isso. A minha mãe, em 1974, ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos. É Isso mesmo. faz 52 anos, né? Aham, Então, ela teve uma oportunidade de vir para cá. Ela aham. fazia inglês lá em Jundiaí, e a professora dela mostrando umas fotos ali de Nova York. E minha mãe, menina, fala Caramba. assim: Poxa, eu gostaria muito de ter essa experiência. A professora falou: Você gostaria? Tem um programa de intercâmbio, imagina, em Olha, 74, cara. caramba. Então, ela fez esse programa, ela veio, ficou 6 meses, estudou, voltou. Ela já namorava meu pai na época. E ela me contando isso na infância, assim, ó. Olha, tá vendo aquela mala ali? Eu levei para os Estados Unidos uma mala branca bonita, onde ela guardava todas as fotos. E aí Aham. eu ficava naquilo, falei, cara, será que meu chamado é fora? Olha E que aquela legal. coisa foi me, sabe, aquele, a gente diz muito com o método Disney, né? O Pixie Dust, né? O pozinho de Aham, pirlim-pim-pim. Será que era aham, isso mesmo, cara? E aí as coisas foram criando na minha cabeça, assim. Eu fui aham. falando, será que é possível viver fora, né? Eu brinco hoje, né, com os meus clientes, falo assim, a única coisa que nós sabemos é que nós nascemos num lugar. Então, sua certidão Uhum, de nascimento está escrito lá. uhum, Data, hora e cidade. Só que lá uhum, embaixo não está escrito onde você vai viver, onde você vai passar o resto da sua vida. Então nós uhum. somos livres para escolher, É né? verdade. Então talvez isso eu acho que me trouxe um pouco, sabe? Essa primeira experiência aí e a gente vai atendendo esse vocário que você está dizendo, né? Que Então o nosso interessante. chamado a gente vai se encontrando pelo caminho, né? E a gente não Uhum, pode se furtar, porque é uma grande distância, né? Eu acho uhum. entre você ter essa vontade, ter esse chamado, mas você tem que ter a coragem para você poder aplicar e ir atrás disso. Porque não é fácil, né? O movimento imigratório não é fácil, né? Se É. você pegar os nossos avós, bisavós que saíram da Itália, fugidos da guerra, né? Eles fizeram um movimento imigratório numa Uhum. outra circunstância. Agora Justo. nós temos informação, nós temos tecnologia, nós temos, né, as fronteiras mais próximas, mas tem que ter estratégia. Da mesma Sim. forma como os antepassados tiveram, né? Então, um É. motivo e uma estratégia e uma coragem. Eu acho que isso resume bem a nossa vida de imigrante aqui, sabe? E tá para fazer um movimento, só precisa ter essa coragem e estratégia, né? Adorei, ó. Um motivo, uma estratégia e a coragem. Ó, Isso. três palavras poderosíssimas: o motivo, a estratégia e a coragem. Motivo.
É, motivo, a palavra motivo, agora trazendo neurociência para o jogo. Ontem mesmo eu estava numa mentoria que nós estávamos falando sobre isso. Uma pessoa me perguntou, Rodrigo, é, quem vem primeiro? Motivação ou disciplina? Motivação é importante para disciplina? Ou primeiro disciplina é importante para ter motivação? Bom, tecnicamente, para o nosso cérebro, não fazemos nada sem motivação. Nada, nada. Então, a motivação ela é a mãe da disciplina. Você só vai executar algo que você vê motivo. E quando o cérebro vê motivo, o que, que é um motivo técnico para o cérebro? É algo que ele faz uma conta de custo versus benefício e vê que os benefícios, é um cálculo muito rápido, e percebe que há um benefício lá, há uma possibilidade de recompensa quando faz isso. E quando acontece isso, ele despeja muito um neurotransmissor poderosíssimo, vários outros, mas tem um neurotransmissor em si chamado dopamina. E esse cara, quando ele inunda a nossa corrente sanguínea, ele nos faz seguir para os outros elementos que você trouxe. Então, motivo, super concordo, começa no motivo, estratégia para não sair dando tiro, porque senão vira um macaco com metralhadora na mão, né? A pessoa dando tiro para todo lado e não sabe para onde vai. Eu penso que é um pouco esse tipo de jornada que você se propõe, é meio que tiro de sniper, assim, tem que estar muito bem calibrado, muito bem pensado, né? E, obviamente, a coragem. A coragem um sentimento, é um sentimento que, na escala dos sentimentos, olha que interessante, existe uma escala que mostra do sentimento que mais nos conecta com o vocari ao sentimento que mais nos reduz. O pior dos sentimentos que um ser humano pode experienciar é a vergonha. Na lista dos sentimentos, o pior, o que mais suga energia, o que mais diminui uma pessoa é o sentimento da vergonha. O que mais conecta com o vocari é chamado de sentimento de amor, de iluminação, né? Essa gratidão, isso aí conecta com o vocari. E existe um sentimento que a gente chama ele de ponto da virada, que ele, imagina que se nós fizéssemos assim um desenho, como se fosse um cálice, o sentimento mais poderoso está em cima, e aí eles fossem reduzindo, e aí um cálice também do mais poderoso embaixo, e onde esse cálice se encontra, fosse um X assim, é a coragem. A coragem é a ponto da virada, é o que faz você sair do negativo para o positivo, que faz você sair de um mundo obscuro, de um mundo triste, para um mundo mais conectado, mais afim, né? Então, eu adorei. Motivo, estratégia e coragem. Você é um cara É isso. que ajuda a montar essa estratégia, então. Hum, Eu Posso dizer ajudo. isso? Eu digo que assim, eu sou o meu garoto propaganda porque eu passei pelo processo, né? Perfeito. Então, o que eu posso encorajar é até certo ponto, contando a minha história, como Claro, que eu me conectei com os Estados Unidos. Então, essa parte migratória, essas possíveis dores e desafios que essa pessoa vai ter, aí é uma coisa dela, né? Ela vai claro. passar de qualquer jeito, eu não tenho como ir lá e virar a chavinha, ó, não passe por isso, porque isso é um aprendizado, né? Justo. Mas o caminho correto, conectar com um bom advogado, saber uma boa estratégia de entrada no país, são visto permanente, são visto temporário, se ele quer trazer o Uhum, negócio dele, se ele vai vir tocar o negócio dele ou não, se ele só vai uhum, aportar o dinheiro e vai vir com visto de turista que pode fazer negócio, mas não vai morar. Então, assim, uhum, tudo isso a gente tem essa estratégia e cada uhum, um tem a sua, cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu, né, anseio com o país, sabe, uhum. Rodrigo? Então, a gente trata isso de uma maneira muito personalizada. Então, os meus papos com os meus clientes duram mais de 1 hora e meia, porque, Uau. poxa, às vezes a esposa está no call, às vezes aparece até Uhum. o filho com o Mickeyzinho na mão querendo vir para os Estados É, Unidos. Então, cara, então isso não tem preço, assim, esse tipo de relacionamento que a gente vai criando com os nossos clientes, que se tornam amigos, todos se tornam amigos, uhum. né? Aquela máxima, né? Às vezes um amigo seu não vira seu cliente, mas um cliente seu vira amigo. É Né? Então, verdade. e É essa verdade. experiência que eu estou tendo, sabe, de conversar com muita gente, eu à Uhum, distância, meu público prioritariamente brasileiro, uhum. esse é a única ferramenta que eu tenho mais próxima, né? Sim. Então, então isso faz com que a gente consiga
trazer essa estratégia muito consultiva, né, com um time muito sênior para poder apoiar cada imigrante, a cada empresário, para que ele possa realmente dar o tiro de sniper e ele ter o menor risco possível, né, dentro Uhum. de uma circunstância normal aí de mudança, né? Muito, muito, muito interessante. Eu vi hoje nos teus stories, estava até comentando contigo, que hoje de manhã você estava correndo aí no frio, né? Então nós estamos aqui, ó, hoje, dia 29 de janeiro de 26, estamos aqui a 24 graus aqui em São Paulo, nesse instante. Estou com 24 graus, tá parcialmente ensolarado, mas tá muito frio. Eu estava caminhando hoje de manhã, às 5 e pouco da manhã, e tava um nascer do sol maravilhoso, coisa linda. E você tá longe do frio aí hoje, em Orlando, né? Frio, frio. Hoje 5 graus e com sensação de 1 grau, né? Uau, olha aí. E, mas, assim, aqui a Flórida, eu falo que a Central Flórida, principalmente, é um lugar muito abençoado, assim, né? Porque Uhum, tem as temperaturas mais rigorosas, né? Como estamos agora, mas longe do que está passando, né? As notícias uhum. estão chegando aí das nevascas, né? Em vários estados americanos, Isso. então, que realmente as pessoas ficam em casa, não tem como sair Uhum, e destroem também, como até um furacão, que é bem comum aqui nos Estados Unidos em determinada época do ano. uhum, Então, a gente está num estado muito propício, e eu uhum. sempre faço um convite, né? Comece pela Flórida, né? Comece uma É. imigração pela Flórida para você não sentir tanta Uhum, diferença, né? Climática, até de língua, de idioma, isso ajuda também. Lógico, uhum, quanto melhor o seu inglês, melhor você vai fazer negócio com o americano, melhor você uhum, vai estar inserido na cultura, né? Os uhum, seus filhos vão se adaptar melhor às escolas também. Mas a Flórida é um convite, assim, pela distância também uhum, e por tudo que ela oferece, né? Um estado muito rico, um uhum, estado que está sempre pulsando, está sempre liderando as estatísticas americanas, né? uhum, De números em vários segmentos, né? Então, uhum. isso faz com que as pessoas comecem por aqui, depois ela pode, né? Tem mais 49 estados aí para conhecer, então é, é muito bacana. É isso que esse seria a minha pergunta agora, né? O que que você diria como dica para quem quer começar assim? Então, você deu um ponto um. O que seria um ponto zero? Então, o que que essa pessoa deveria preparar daqui? O que que ela deveria? Você recomenda aqui que a gente, por exemplo, eu quero ir embora para ou quero fazer negócios, o que você deveria fazer daqui antes desse ponto, antes de começar pela Flórida? O que que eu poderia já fazer daqui do Brasil para começar um preparativo daqui? Cara, é pesquisa, assim. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Tem que Uhum, sentar com a família, fazer um planejamento familiar e começar a pesquisar, né? tá. Encontrar um profissional adequado, encontrar esse ponto de apoio que vai trazer muita confiança, porque Aham. depois ela vai começar com planejamento. Porque quando uma pessoa me procura para imigração, eu sempre Uhum, falo, olha, você tem que se planejar financeiramente. É um processo, se for um visto imigratório que dê direito ao green card, né? Para nossa audiência saber, o green uhum, card é a residência permanente de um estrangeiro. Então, tá, há a possibilidade de você fazer todo o processo estando no Brasil, não mudando sua rotina absolutamente nada. tá. Então, o processo leva 2 anos e meio, pelo menos. Então, Uhum, você vai ter 2 anos e meio. Pode ser um momento angustiante, porque você está esperando, mas um momento também para você se planejar financeiramente, para você melhorar seu idioma, para você melhorar o seu currículo, para você já fazer algumas pesquisas aqui nos Estados Unidos. Então, usar o tempo a favor. Então, uhum, quando ele me procura, ele já recebe de graça, né? uhum. Obviamente, Que umas, legal. umas orientações para ele já poder. Ele pode nem fechar comigo, assim, mas ele Uhum, vai sair melhor da nossa conversa, porque ele vai interessante. ter informação. Uhum, Informação vale ouro nos Estados Unidos, em é, qualquer lugar do mundo, eu acredito, porque uhum, você encurta tempo. Né? uhum, Você tá ganhando tempo para você poder fazer a sua estratégia dar certo. Né? é, Então, acho que o ponto zero é tomar a decisão, fazer uma reunião em família e procurar um especialista. Não legal. fazer nada da cabeça, não fazer nada que, porque eu garanto uma aprovação para você. Esquece esse tipo de profissional, porque Tá. não existe almoço grátis. Uhum, Tem que ter estratégia. Nós estamos falando do maior país do planeta, nós estamos uhum, falando do documento mais cobiçado do planeta, onde as pessoas querem estar aqui, e não é todo mundo que pode estar aqui, mas eu ó, digo que é muito possível estar aqui.
Uhum. Então, eu sou desse movimento. Então, eu não investi US$ 1 milhão para comprar um green card, eu não fiz um casamento fake para poder ter o meu documento, eu não Ó, recebi uma proposta de emprego dos Estados Unidos. Eu peguei a minha carreira do Brasil de 15 anos, olha apliquei um só, processo migratório e sou uma classe média brasileira. Então, que estou legal, aqui, eu fiz o mesmo movimento. Né? que Então, é legal. possível, mas você tem que ter essa estratégia. Então, eu bato muito nessa tecla, Rodrigo, porque sem essa estratégia vai ficar muito mais difícil. Você vai ter muitos pesadelos, você vai ter muita frustração. Aí você Aham. fala, poxa, Estados Unidos não é para mim, que aí vai corroborar quando você não tinha informação lá atrás, fala, pô, será que os Estados Unidos é para mim? Pô, será que Uhum. eu, saindo de Jundiaí, vou para os Estados Unidos? Não, isso não é para mim. Então Uhum. você se apequena num ponto que você nem vai para o próximo passo. Então, quando você tem informação, olha, é possível, mas você tem que fazer isso, isso, e tem que fazer, e Aham. tem que fazer. Um país tem regras, e nós temos É. que seguir as regras do país que a gente quer ir. Então, não tem jeito, Rodrigo. Tem que tomar a decisão em família, procurar um profissional e o resto a gente vai encurtando o caminho que dá para encurtar em relação à informação, a coisa que a gente já passou enfim, detalhes, né, desde tributo, colocar um advogado tributarista à disposição para poder conversar, para fazer essa transição, uma contadora brasileira, conversar com o contador dele no Brasil. Então, Uhum. tudo isso, cara, a gente oferece, porque blindagem patrimonial, tem muita família que tem muito imóvel, e aí Uhum. os advogados fazem uma holding, só que eles não sabem muitas vezes que eles podem criar uma empresa para ser dona da holding. Então isso dá Olha uma só. segurança jurídica e política para o empresário brasileiro. Não estou falando nem de imigração, mas estou falando de proteção patrimonial daquele que Aham. quer continuar no Brasil mesmo. Então Aham. toda essa orientação 360 nós temos a capacidade de oferecer para o cliente, né? Que Para que ele fique interessante. mais tranquilo, que ele possa, de alguma forma, sentir o gosto de estar numa economia muito forte, que se prova ao longo dos anos, com altos e baixos, com política A, com política B, com guerra, sem guerra, com furacão, sem furacão. Os Estados Unidos continua, né? O dólar É, continua se provando, né? é Então a gente verdade. está aqui para poder orientar isso e fazer um caminho muito possível e duradouro, né? Que lindo. É, nós aqui, como todo fundamento aqui tem a ver com a escuta, eu imagino que a escuta passa a ser uma ferramenta de trabalho para você muito importante, né? Para você, para o teu time. Escutar atentamente, com muito cuidado, as histórias, né? Vejo que ela pode ser um diferencial, ela é um diferencial para o teu negócio, não tenha dúvida, né? Não, sem dúvida. Não, depois que a gente se conheceu, a gente bateu um papo e eu conheci mais sobre o seu negócio, eu fiquei muito mais atento a isso, né? Uhum. Porque é na escuta que tá o ouro tá na escuta, né? E fazer boas perguntas, né? Eu acredito que Ó, quando você faz boas perguntas também e você está disposto a ouvir sem interromper a pessoa, porque eu confesso que eu tinha uma mania de, às vezes, pela ansiedade de querer compartilhar algo, eu interrompia a pessoa no meio, poxa, eu quebrava o raciocínio dela, cara. Ela fala, puta vida, que coisa que eu fiz, né? Não é à toa que eu não fechei esse cliente, né? Então, assim, é, eu comecei a me doutrinar um pouco mais, né? Para falar, poxa, deixa o cara falar, ele só quer falar. Muitas vezes ele quer falar longe da esposa, porque ele tem o anseio de vir, mas a esposa não está de acordo. Eu falo, poxa, os dois têm que estar casados com o negócio. Né? Os dois têm que ter essa vontade. Lá atrás, a minha esposa tinha muito mais vontade do que eu, né? uau. Então, e eu não tinha essa vontade, eu tinha medo, porque eu não tinha Aham. informação. E aí eu Ó, começava a postergar, a fazer, a protelar esse tipo de uhum. decisão. Mas aí veio a pandemia, veio uma demissão, que eu nunca tinha sido demitido na minha vida. Uhum. E Olha. aí, do limbo, você transforma aqui. Fala, "Não, agora eu vou provar para todo mundo e para mim mesmo que é possível. Então, É, não precisa chegar na dor, né? Então, é. isso que você fala, a escuta realmente para mim é algo que mudou meu jogo, principalmente depois que comecei a te conhecer, a seguir os seus conteúdos, Ai, que porque de legal. fato realmente faz muita diferença. Muito. Que legal. Só esse ponto que você trouxe, nós temos um assessment aqui que ele consegue medir alguns motivos desses comportamentos, tá? Então, por exemplo, esse assessment de interromper e completar, esse bloqueio, que nós chamamos aqui de bloqueio, né? É um bloqueio muito comum quando ele é lido nos treinandos nossos aqui.
você ter uma ideia, hoje a nossa base, com muita gente já testada, ela mostra o seguinte: em torno de 77% das pessoas apresentam esse tipo de bloqueio. 77. Então, se nós colocarmos aqui 8 a cada 10, 8 a cada 10 possuem esse costume de interromper, de cortar a frase do outro enquanto o outro estava dizendo. Então, veja, e aí nós chamamos esse bloqueio de ler a mente. Ler a mente. Então, é a pessoa que está, enquanto ela está conversando, na verdade, ela está conversando, mas o diálogo interno dela é tão intenso que ela quer adivinhar o que o outro vai dizer. E aí ela vai, ela corta, ela não consegue conter, e sai e corta. Então, isso, então você fala, pô, mas pera, onde que vem? Qual é a causa? A causa tem a ver com ansiedade, ela tem a ver com sentimentos que não estão bem regulados, ali é a autorregulação emocional. O jogo está na regulação emocional. Então, quanto mais nós investirmos em ter mais cuidado com as nossas emoções, né, a prática de atividades físicas, sono de qualidade, e tal, tudo isso reverbera, e obviamente informação, né, conhecimento. Quando, por exemplo, talvez depois que você escutou isso, você já falou, pô, peraí, nossa, acontece isso comigo, né? Esse ponto. Então agora eu vou ficar mais atento. Agora eu vou ligar um sinal aqui, né? E esse sinalzinho começa a treinar um novo hábito. Então, o que nós fazemos é ajudar as pessoas a treinarem hábitos que podem conectar mais, que podem. E esse que você trouxe é muito comum e que bacana. Parabéns por você ter percebido, parabéns pela tomada de consciência e pela motivo, estratégia e coragem de colocar ele em prática no teu negócio, na tua vida. Parabéns. Que legal, muito legal, viu? Obrigado. E quando a Muito gente legal. deixa o outro falar, parece que ele entrega mais do que se você estivesse interrompendo ou fazendo perguntas, né? Porque ele se sente à vontade, porque a gente quer falar da gente. Né? É, Quer coisa mais gostosa que você falar de você mesmo? Você é isso fala com aí. entusiasmo, você fala do seu momento de vida. Cara, escuta, anota, né? É. Então é isso, cara. Acho que é esse aprendizado diário, né? Muito Que bom. lindo, que lindo. A escuta faz o outro se sentir importante. A fala nos traz a importância para nós. A escuta põe a importância no outro. Então, e a palavra importante, importar, vem de trazer para dentro. Então, olha que legal. Então, quando eu faço o outro se sentir importante, é como se o outro se sentisse dentro dele mesmo, trazer ele para dentro dele. Olha que legal. Então, olha, quando você diz, olha, muitas vezes o sujeito não tem com quem falar e só queria conversar. É isso, a pessoa queria ser vista. Eu queria que ela existe, ela é importante, ela pertence a ela mesma. Né? Então, quando você faz isso, e ainda mais com esse nível de ansiedade que às vezes a pessoa tá, né? Será? Esse cheio, um monte de serás, ela deve estar, o pensamento dela é o tempo todo repleto de serás. Né? E quando você escuta, você ajuda a diminuir a quantidade desses serás, e esses serás aumentam o motivo, facilitam a estratégia e impulsionam coragem para o jogo. Eu acho que é por aí acabou o caminho. Faz sentido? Matou, é isso mesmo. Muito sentido. É isso aí. É isso aí. Lucas, para quem quiser encontrar você, para quem quiser fazer negócios com você, qual é a melhor forma? Instagram, WhatsApp, o que você prefere que as pessoas, como que a pessoa, quem está assistindo você agora, falou, eu quero falar com o Lucas, como é que ela faz? Eu vou deixar os teus contatos aqui na descrição do nosso vídeo, mas o que você sugere para a gente entrar em contato com você e achar você a qualquer momento? Bom, eu sempre convido a entrar no meu Instagram, né? O Lucas Negrin, né? Então é meu nome com o na frente, né? O Lucas Ô Negrin. Lucas Negrin, tá Ali bom? eu falo sobre migração, negócios todos os dias, de uma forma um pouco mais descontraída, mais leve. Ali Legal, tem o meu link na bio também, tem acesso ao meu WhatsApp ali também, profissional, pessoal, mas pode colocar aqui na descrição, sua audiência vai ser muito bem-vinda aqui. legal, Então, acho que o Instagram é o primeiro impacto, porque a gente está ali todo dia, né? Então, tá, eu tenho o LinkedIn também, que eu coloco bastante conteúdo ali também, né? E Lucas Negrin me acha também, né? ok, Então, isso faz com que as pessoas me achem e acessem comigo mesmo, não tem equipe, não tem inteligência artificial aí que fica, né, falando, mas é comigo legal. mesmo. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou em atendimento, mas sempre respondo a todos com muito carinho.
E é verdade, isso assino embaixo é real mesmo. Então, ó, pode deixar, já vou. Aqui no vídeo, está aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, todos os contatos do Lucas. O Lucas Negrin, segue agora aí no Instagram, já começa a acompanhar, compartilha esse material do Lucas com pessoas que você, com cada vez que você ouvir bobagens aqui nas redes sociais, gente falando mal desse tipo de trabalho, ou falar que não funciona, é só por vias estranhas, fala, não, eu conheço um sujeito que consegue mostrar os caminhos certos para te levar com estratégia correta para você trabalhar ou fazer teus negócios ou ter o teu negócio conectado aos Estados Unidos, né? Então, eu super recomendo. Lucas é um baita parceiro nosso aqui, tá aqui na nossa atmosfera e espero em breve nós vamos produzir coisas juntos. Nós ele tem um know-how espetacular. Talvez isso fica para um outro café, tá, moçada? Mas ele tem um know-how espetacular porque ele também trabalhou na Disney, né, Lucas? Você esteve lá, né? Olha aí, ó. E a tua esposa, se não me engano, a tua esposa trabalha na Disney, é isso? Está lá até hoje fazendo carreira. O nosso Ó, sonho era fazer uma imersão na Disney, porque a gente falava também que para legal. empresários e pessoas quando morávamos no Brasil, e a gente Aham, queria fechar esse ciclo, poder trabalhar naquilo que a gente ouvia só em palestras de outros profissionais e nos aham, livros, né? aham. Então eu queria entender como que funcionava a excelência, o atendimento, a atenção aos detalhes. E aí eu estava dividido na época com a imigração e com negócios, e aí pulsou mais a parte migratória, e minha esposa continua lá fazendo carreira, tá muito, muito bacana, muito legal. Que lindo, que lindo. Turma, ó. Café com leite de hoje. Hoje eu tomei um café com meu amigo querido Lucas Negrin lá em Orlando. Eu estou aqui em São Paulo. Um brinde aí, meu irmão querido, viu? Que você que tenha um ano abençoado aí no ano do cavalo, que seja um ano repleto de bons resultados e que você continue exercendo esse vocari maravilhoso aí, conectando os brasileiros nessa cultura pujante, nessa economia forte, né, em moeda forte, né? E para mim, de novo, muito obrigado pela tua parceria, pela tua presença, pelas palavras lindas que você trouxe aqui, pelas dicas valiosas, né? Valiosa, olha só. Você usou meia hora aqui para assistir esse vídeo. O Lucas tem anos de trajetória para aprender o que ele faz aqui. Lucas, para fechar. Imagina o seguinte: você tem a chance agora de mandar uma frase, um pensamento, uma pergunta, o que você quiser. Imagina, nesse instante tem 8 bilhões de pessoas nos assistindo agora. Imagina que nesse momento isso seja possível. Essas 8 bilhões de pessoas escutarem tua voz agora. O que você diria para elas? Eu diria a frase do Walt Disney que eu mais amo na vida, é por isso que eu estou aqui. Se você pode sonhar, você pode realizar. É isso. É Uau, que emocionante, é lindo, lindo! cara. É lindo, é lindo. Emocionante, emociona a gente aqui também. Que lindo. Esse você pode sonhar, É isso. você pode realizar. Que lindo, meu E irmão. conte comigo para fazer parte dessa pequena parcela aí. Conte comigo sempre. Obrigado. Já faz, já faz. Desse ano não passa. Obrigado, viu? Valeu, turma. Ó, usa esse material para mostrar para tua equipe. Olha como é possível pensar de forma estratégica e ter conexões estratégicas poderosas e saber usar a escuta, a comunicação para liderar de forma diferente. Obrigado, gente. Excelente dia para vocês. Até o próximo Café com Escuta. Valeu, Lucas. Beijo para você. Tchau, tchau. Até a Tchau, beijo próxima. para todos. Valeu, Obrigado. valeu. Tchau, tchau.